Oi, turma, bora bater o papo? Dando continuidade aos assuntos. Já decoraram a casa aí? Eu já tive, o povo fala que é feedback, né? Agora o negócio é tudo assim, de meninas me mostrando fotos da casa enfeitada, hein, turma? Ó, se não foi você que mandou, trate de mandar pra mim, que eu quero ver, hein, turma? Então, dentro desse assunto de Natal, eu amo Natal, vocês sabem. Eu tô ficando meio cega, não tô enxergando. Não tá vendo ela mesma aí, turma? Oi, gente. E então eu quero o seguinte, quero que vocês me contem aquele Natal inesquecível. Ou por alguma coisa ele se tornou inesquecível, me conte o que foi. Quero saber. Agora eu vou contar pra vocês. Natal inesquecível meu. E a filha vai relatar o dela. Agora eu vou deixar a filha relatar o dela primeiro. Eu não lembro de nenhum Natal inesquecível. Geralmente os natais são bons, entre eu e você. Tá vendo? Mas a gente conta um, não é assim? É, porque sempre sou eu e você. De quando eu era pequena, eu não sei nem se foi de Natal a lembrança que eu te falei que eu tenho. Qual? Do carrinho. Foi no Natal, foi um amigo secreto. Eu lembro que antigamente a gente brincava muito de amigo secreto. Muito. E aí, eu era bem pequena e eu ganhei um carrinho de servir chá. Sabe, igual aqueles... De novela, assim, de É, ação. era que rosa vem com branco. E ele era maravilhoso. Eu tenho lembrança dele ainda. Ele Quando tinha eu abri, tudo, né? Era filha chiquinha, quando eu bonita. abri a caixa e montei, e tem as lembranças do meu pai, porque meu pai sempre criava um clima natalino, assim, pra me dar o presente. Sempre. Então, eu sempre entrava nesse clima, assim, de Natal e ficava na expectativa de cadê o presente, né? E aí ele sempre abria o porta-mala do carro. Então, isso eu fico louca, assim, de lembrar de quando meu pai abriu. Quando dava meia-noite, que, né, do dia 24 pro dia 25, ele ia lá fora e trazia Aí exatamente. Eu lembro o barulhinho que o carro fazia quando ele apertava o alarme pra destravar e abrir o porta-mala. E eu ficava naquela coisa de... Aí tinha também eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive. Era um negocinho que tinha uns cachorrinhos que eles iam subindo escada, lembra? Lembro desse brinquedo, ele subia e caía e descia o subia a tobogã. escada e fazia aí descia pra ponta da escada, subia a escada de novo. Era o máximo, era dálmatas. Ai, era o máximo. Era dálmatas. Como ele nunca foi muito presente, então não tenho lembranças de Natal, de afeto e coisas assim. As lembranças que eu tenho eram as minhas expectativas com os presentes que eu tinha no Natal, né? Porque depois que a minha avó morreu e tudo, acabou essa coisa de Natal. Então sempre somos nós duas. Sim. E os sempre bichos? muito feliz. São lembranças, são todos natais nós duas. Eu mas tenho não tem... várias lembranças, turma. Então, eu vou contar pra vocês minha, particular minha, que todas as lembranças que incluem minha mãe, que minha mãe era natalina, foram felizes, porque ela estava comigo. E antes de eu finalizar isso, se você tem a sua mãezinha aí, seu pessoal, seu pai, sua irmã mais velha, mais nova, seu filho, você e seu filho, você e os seus bichos, capricha, porque vale a pena, porque se não é por alguém, que seja por você mesma, porque nós merecemos uma ceia de Natal, nós merecemos comer algo gostoso, né? Geralmente as pessoas que são sozinhas, elas acham que não vale a pena. Não vou cozinhar porque só é eu, vou comer um miojinho, vou comer um lanchinho, vou comer isso. Não, turma. Nós somos a peça principal da nossa história. Nós somos. Sem nós, a nossa história não existe. Então, temos que contá-la da melhor forma, porque é a nossa história, certo? Então, as minhas histórias de natais foram muitas histórias maravilhosas, muitas lembranças, né? Minha mãe, aos 42 anos, ela se converteu evangélica. Eita. E com isso, nos natais, a gente, né, a turma bebe muita cerveja, tinha churrasco, tinha muitas coisas, né? Então, eu tinha um tio já falecido que ele vinha e ele cuidava da parte
da bebida. Então ele enchia o tanque de gelo e colocava as Sim. cervejas tudo lá dentro, nos fundos da casa, que isso tudo que nós moramos aqui era uma única casa. A mãe ia cuidar dos assados junto com as minhas tias, aquela coisa maravilhosa, casa cheia e todo mundo embrulhando seu presente, porque então sempre teve um amigo secreto, trocas de presentes, né? Então, a gente, o que nós fazíamos? Cada ano nós fazíamos o amigo secreto de uma forma diferente. Então eu lembro de que você tinha que cantar o seu amigo secreto. Então você tinha que Era descobrir gostoso. uma música que o seu amigo secreto gostava para cantar. Então minha mãe, ela era forte, ela não era gorda, ela era forte, maravilhosamente linda. Igual nós. Exatamente. Então, era o passo do Cadê? elefantinho, né? Então, quando cantou o passo do elefantinho, nós gritava, né? Nós gritava porque nós já sabia quem era, né? Então, eu tinha uma tia Geni, era fã do Roberto Carlos. Então, nós um puxava a música do Roberto Carlos, né? Quem era a pessoa que tinha tirado ela? Todos nós cantávamos junto, né? Era aquela loucura gostosa, né? Aí teve ano que era declamar, era dizer as qualidades, era dizer como que é seu amigo secreto. Aí a pessoa ia dizer, ela é assim, ela é gordinha, ela tem o cabelo dessa cor, né? E minha mãe, ela era muito amada mesmo, porque ela era a melhor mãe do mundo, né? A melhor tia, a melhor irmã, a melhor filha. Então os sobrinhos amavam vir para casa dela. Essa casa era repleta de sobrinhos nessa fase do Natal. Então, quando um sobrinho tirou ela, minha filha, todo mundo pulou em cima para você achar a minha mãe no meio desses sobrinhos, e ela ficava gritando, né? Então, gente, são muitas coisas boas para me lembrar. Lá no fundo ficava a turma que bebia, né? A gente dançava, a gente cantava. E ela ia com um paninho branco, né, assim, a banana, assim, dizendo, né, as piadas loucas, né, as conversas malucas, e ela banava aquele paninho, assim, pedindo, gente, tô querendo entrar na conversa, vamos maneirar, mas era assim, ó. Aí ela falava assim, deixa eu experimentar um pouquinho da cerveja, só um pouquinho, né? E os meninos via, gente, essa noite não prestava, viu? Porque esses meninos alopravam ela a noite inteirinha. Tia, eu vou contar pro pastor, eu vou contar pra não sei quem. Toda hora que um passava por ela, um dava uma petelecada dela e dizia assim, vou contar pro seu pastor. E ela ria, ó. Era diversão? Era diversão. Era maravilhoso? Era maravilhoso. Foi tão maravilhoso que lembrar se torna maravilhoso também. A gente teve alguns natais que a gente conseguiu trazer esse espírito. Um pouquinho. Um pouco, mas foram poucos, Rápidos, foram né? poucos. Depois cada um foi pro seu canto. O que eu quero dizer para vocês é que eu tive muitos momentos. Depois eu tive meu filho, Paulo, e eu sempre procurei fazer dos natais dele o melhor possível, e ele sempre esteve com a minha mãe, porque ele sempre foi apaixonado pela minha mãe, afinal de contas foi ela que me ajudou a criar ele quando eu fui trabalhar, né? Ele tinha 2 anos e meio e ela ficou com ele. Quando minha mãe faleceu, ele já tinha 12 anos, foi quando ele ficou sem minha mãe dele também e vó. E outro Natal que eu achei, que eu lembro que também foi bem maravilhoso assim, eu escrevi uma carta, né? Eu sempre fazia uma carta pro Papai Noel junto com ela e colocava na janela. E eu escrevi a carta e falei pro pai dela, ela já sabia escrever, então ela escreveu a carta. Foi. E eu falei pra ele assim... Tinha que pôr na janela. Na janela, ela colocou lá na janela. Aí eu falei pro meu marido, pelo amor de Deus, você não esquece de manhã de pegar aquela carta lá de fora. E eu tinha que acordar, porque se ele não tivesse pego, eu tinha que tirar a carta da janela. E quando eu acordei, ela já vinha gritando. Então ela já tinha ido até a janela. E já tinha visto que o Papai Noel passou pela janela e levou a carta. Eu quero dizer para vocês que o Papai Noel da minha filha era um intermediário entre ela e o pai.
ela sabia que era o pai que dava o dinheiro para o Papai Noel fazer esse trâmite todo dessa compra. Ela sabia. Porque a gente dava 3 opções para o Papai Noel negociar. 3 presentes. De lascar o canto, mais ou menos em um tá. Então, a gente nunca sabia o que era que o Papai Noel tinha conquistado do pai dela, se ele tinha dado dinheiro para um ou para outro ou para outro. Então, quando chegava essa noite que o pai dela ia abrir o porta-mala como ele fazia, a gente ia saber o que o Papai Noel tinha conquistado, né? O que ele tinha feito. E quando ela chegou lá na janela, o Papai Noel tinha levado, ele tinha levado, turma. Isso foi de enlouquecer, essa casa virou uma loucura. E como se não bastasse isso tudo, o Papai Noel, no dia seguinte, quando ela acordou, na janela tinha a resposta. E ele fez perfeito. Tinha a marca d'água atrás. A carta era colorida. A marca d'água. Tipo vermelha, verde, azul, amarelo. Sim, com o rosto do Papai Noel assim, reluzente, assim, lá atrás. Era babado. Era um negócio lá de como que é? Santa Claus. Que fala? Bem de lá bem de lá do norte do Papai Noel, e ela enlouqueceu mais ainda, né? Aí que o negócio ficou Por isso louco. que eu falo que as minhas lembranças boas eram quando eu era pequena. A gente Exatamente. grande já ficava não, só nas né? duas. Então, turma, eu me lembro de um Natal que eu dei uma bicicleta para o filhão e um videogame, né? Acho que era um videogame. Eu não sei, parece que eu dei a bicicleta e a NET deu um bip. Era um bip. Naquele tempo tinha uns bip. E eu e ela arrumamos. Eu tive um bip. Isso. Pequenininho. Aí nós arrumamos a sala e nós colocamos as bicicletas. Nós quase se mata para montar essa bicicleta, turma, a noite inteira. Vinha desmontada, moça. E nós duas não sabíamos montar, e nós duas tínhamos que montar. Ela para Patrícia e eu para o Paulo. Caraca. Aí nós montou, sei que foi muito difícil, que o do Paulo já era para um rapazinho. Um que eu lembrei? Do Cocolim. Nossa, nem fala. Do Cocolim e do outro da Eliana, que ele falava meu morango. Aí eu adorava aquilo. Aí nós montamos, aí nós colocamos festão, emendando assim, apagamos as luzes, enfeitamos elas com um pisca-pisca e deixamos piscando. Quando eles acordaram, que eles viram aquilo. Aí, turma, foi uma gritaria sem fim. Coisas que hoje em dia você não tem mais, porque não ficou, as crianças não se satisfazem mais com brinquedos, as crianças querem celular, né? E tudo tá no celular, todos os jogos, todas as coisas, essa magia, essa loucura de festejar, de abrir pacotes. Eu não sei se na sua casa tem, mas se tiver, conta pra mim que eu vou ficar muito feliz de saber que ainda existe. E agora eu vou dizer um mais pra vocês, certo? Aquelas pessoas que se dedicarem a fazer os nossos natais inesquecíveis, elas também tinham problemas, elas também tinham vida e tinha uma certa dificuldade também em sobreviver entre contas, entre casa, entre comida, entre nos educar nossos filhos. Quando elas se foram, elas deixaram a semente dentro de nós, porque nós somos um pedaço deles, né? Nós somos as lembranças, nós temos vivo dentro da gente tudo de maravilhoso que eles fizeram. Então não é justo que eles passem pela nossa vida, nos mostre o quanto é maravilhoso ser feliz só por estarmos juntos e de repente a gente entristecer no dia que era o mais feliz da vida deles, o que eles teriam um prazer enorme de ver que o que eles nos ensinaram está com a gente ainda, que é a alegria de viver, não é verdade? Eles tiveram toda essa alegria. Eu lembro que minha mãe ia pro MAP, e eu me lembro de uma vez que eu e minha irmã ganhamos um feijãozinho. Eu não sei se vocês que foram, têm a minha idade, né? 58, a irmã 55. Se vocês têm a lembrança de um bonequinho que ele era de pano, tinha um rostinho, ele chamava feijãozinho. O nosso era amarelinho, mas acho que tinha rosa. Minha mãe deu ele para nós no Natal, um para cada uma, e deu um carrinho. O nosso carrinho era vermelho. Ele tinha, assim, era carrinho igual carrinho de boneca mesmo, só que era de sentado. Gente, nós enlouquecemos essa noite. Nós ficamos tão enlouquecidas. Então eu sei que minha mãe batalhou muito por esse presente e por todos os outros que foi nos dado. Por quê? Porque nós viemos de famílias humildes, muito humildes. E ela é a minha melhor lembrança do Natal, é a minha mãe.
certo? Certo. Eu espero que você conte pra mim qual é a sua melhor lembrança do Esse Natal. alarme aqui é o Petrúquio, porque tem lixo lá fora. Hoje é dia de lixeiro, então o Petrúquio cuida do Segura. lixo da mamãe, então ele fica é porque ainda não é nada, tem gente na Se calçada. vê a baba deles correr aqui, Agora, ó, se antecipar dos 3 e ir para 5, 6, Quer dizer, 10, se eles queressem é porque o comer o povo outro. abriu a sacola, abriu o lixo, aí eu corro. E, turma, é isso. Não perca o espírito natalino. Aliás, não perca o espírito da vida. Nós estamos aqui. Nós não viemos para enfeitar a vida, nós viemos para viver ela, para sermos felizes, buscar aquilo que nos faz feliz. Dificuldades todos nós temos e sempre teremos, porque é através das dificuldades que nós alcançamos os nossos objetivos, porque se eles estivessem todos dentro de um envelopinho para você abrir, qual era a graça? Agora, quando você conquista... Eu gostaria que fosse um pouquinho mais leve. Eu sei que às vezes a vamos gente se seguir, vê né? desesperado, imaginando, né? Meu Deus. Agora, raciocinem vocês, aos meus 58 anos, durante essa trajetória toda, eu imaginei que eu não chegaria até aqui. Mas eu me dou por satisfeita que estou aqui e quero alcançar Tá bom, né? muitas coisas mais. É isso, gente. Se você não é inscrito, Se inscreva no canal. Torne-se um apoiador se você puder. seja um que demais. Não sei o que eu vou bolar para vocês ainda, mas logo sairá alguma coisa. Certo, turma? A gente se vê numa próxima Fiquem com Deus. e tchau.